E aí, pessoal, tudo certo? Aqui é o Kleber novamente e vamos lá para mais um episódio a respeito da minha jornada na dieta carnívora. E caso por acaso você tenha caído de paraquedas aqui direto no terceiro episódio, através da pesquisa aí, saiba que eu já fiz, né? Lógico, se eu falei terceiro, tem os dois primeiros episódios aí, onde no primeiro eu relato o que me levou à dieta carnívora, né? Que me deu essa vontade de ter esse novo estilo de vida. E no segundo episódio, eu falo a respeito da minha fase de adaptação a essa dieta maravilhosa. E agora no terceiro, talvez mais rapidamente, eu pretendo falar para vocês aí como é feita a escolha aí dos cortes das carnes. É menos complicado do que talvez pareça, tá? Porque na verdade essa dieta não é tão cara quanto parece. A propósito, eu sigo a dieta carnívora, mas sempre buscando o menor custo possível. Ou seja, aqui em casa, rarissimamente, a não ser que esteja também entre as promoções aí que eu estou sempre buscando, rarissimamente aqui em casa vai entrar um filé mignon, uma picanha, um contrafilé. Até esses dias aí comprei um contrafilé embalado aí de uma marca aí famosa, com F de famosa aí, e foi terrível. Teria tido muito mais prazer em comer se fosse uma carninha de segunda. Então, o que eu vou falar aqui é basicamente a escolha das carnes de segunda, vísceras, e mais ou menos aí o que a gente deve estar buscando nesses cortes. Na realidade, a escolha das carnes de segunda, ela não deve ser feita apenas visando o custo mesmo, tá? O custo é, bom, dependendo da pessoa, é uma consequência, ou então dependendo de outro estilo de pessoa aí, que não busque certas características como consequência, né? Vai ser assim, o foco vai ser mesmo no custo, né? Mas vai ter também um bom benefício aí. Afinal de contas, as carnes de segunda são normalmente as que vão conter, claro, mais gordura, que é a amiga da dieta carnívora, como já disse em algum episódio anterior aí, é a nossa fonte de energia aí, o maior substituto do carboidrato. E também essas carnes de segunda sempre vão ser as que mais contêm ali algum nervo, algum tendão, enfim, alguns outros tecidos além da musculatura que a gente chama de carne e a gordura, e que também são uma grande adição de nutrientes aí, principalmente do tão falado, tão buscado colágeno, é, tão vendido por aí em preços absurdos, para ter uma biodisponibilidade nesses colágenos de preço absurdo, semelhante a que a carne já tem para nós. E que essa carninha de segunda aí, com esses tendões, toda essa aparente nojeira, né? Mas que depois de cozido, desde que você não fique ali garimpando no prato, você vai comer sem perceber, né? Essa carninha de segunda e também o caldo de mocotó, que inclusive eu tenho um vídeo aqui no meu canal, vou deixar em algum lugar aí, pelo menos na descrição, eu sei que eu vou conseguir deixar o link aí para esse vídeo onde eu ensino a fazer um caldo de mocotó legal. Bom, e por aqui em casa, os cortes que normalmente eu busco são o acém, o músculo, a ponta de peito deliciosa que dá, dá água na boca. Deixa eu dar uma pausa aqui para engolir, viu? Bom, ponta de peito, né? E agora continuando, costela também. Esses cortes bovinos, pelo menos na realidade agora de início de ano de 2025, aqui no interior de São Paulo, são todas carnes que a gente encontra o preço dela no quilo entre seus 20 e 30 reais. Já entre os cortes de suínos, suíno tende a ser tudo barato, né? Lógico, hoje em dia o pessoal foi inventando os cortes aí, tem filé mignon suíno, algumas coisas assim, mesmo o lombo suíno. Mas normalmente essas carnes, esses cortes suínos mais caros, que chegam aí nessa média de preço das carnes de segunda de porco, são também umas carnes muito secas. Você vai comprar isso daí, e assim como nas carnes de primeira bovinas, você vai ter que acabar adicionando gordura até para aquilo se tornar mais palatável. Eu particularmente, assim, eu não me entra, chega a não me entrar na cabeça, assim, a escolha de uma carne de primeira para dieta carnívora e cotidianamente, né, aumentando muito o custo, para depois você ter que ficar adicionando gorduras ali e comendo manteiga junto, né, ou fazendo numa quantidade mais exagerada ali
de banha, como fundo de panela. Então eu realmente dou preferência assim a essas carnes de segunda, bovinas que eu falei aí anteriormente, e também as de porco mais barata, como geralmente a paleta ou então o pernil. O pernil costuma ser um pouco mais sequinho, mas em alguns pedaços às vezes a gente acerta bem. E também perfeita, perfeita mesmo é a paleta, olha, aliás, a panceta. A panceta, eu acho que eu tenho que parar aqui para engolir água na boca de novo. Então, a respeito da panceta, eu pretendo até fazer algum videozinho aí em breve sobre como fazer uma panceta fantástica, que aqui em casa eu já fiz no forninho elétrico. Muito simples de fazer, relativamente rápida, coisa de 1 hora ela fica pronta ali, uma boa quantidade para uma família aí, para 2, 3 pessoas. E é uma carne, além de bastante saborosa, ela é, assim, também acessível. Gira em torno, pelo menos aqui na minha realidade, em torno dos seus 20 a R$ 25, com sorte um pouco até abaixo até um pouco abaixo dos R$ 20. Já nos cortes de frango, frango legal ele inteiro, tudo bem. É, mas assim, do frango, o que eu particularmente, para mim, não faço, não vou muito atrás, a não ser que tenha um bom torresmo na mesa, é ir atrás do peito de frango ali separadamente, que também é o mesmo problema das outras carnes que eu enumerei aí anteriormente, é muito seco. Você tem que acabar adicionando gordura, né? E meio que finalizando essa variedade aí, um geral dessa variedade, entre os peixes, assim, eu particularmente gosto muito da sardinha. Sardinha tem um excelente preço. Esses dias aí eu vi algum pacote dela já espalmada. A espalmada, ela costuma vir além de sem as vísceras, ela já vem também descamada, né? Sem as escamas. Então é pegar ela do jeito que vem, tacar na panela ali com o sal. Tem algum vídeo aqui também no meu canal, rapidinho, um shorts aí que ficou famoso aí de como salgar adequadamente uma carne também. E a sardinha é coisa de 800 gramas, aí você paga por volta de R$ 15, procurando bem nos mercados. Aí acaba sendo uma carne até mais barata do que essas outras aí, os bovinos, suínos e o frango. É uma opção para caso tenha enjoado. Eu, no meu caso, assim, às sextas-feiras, assim, eu costumo mais comer peixe. Mas peixe eu pretendo até nem dar muita. Não costumo dar muita ênfase assim. Dificilmente vou estar falando muito de peixe aqui no meu canal. Agora, pessoal, uma regra meio geral, assim, para quem já alcançou a dieta carnívora, já passando pelo período de transição ali, que já está adaptado a pelo menos ali comer de 80% da dieta em carne ou mais, ou 100%, né? Que é um alimento perfeito, pode ser a dieta feita 100% dela, nada de errado vai acontecer. Eu sou prova viva disso. Estando já nesta fase aí, avançada e que pode ser definitiva, de um modo geral, a escolha das carnes pode ser feita da seguinte forma. Bom, pessoal, então o que é mais ou menos uma regra aí para uma dieta carnívora equilibrada? E eu falo isso com base no que eu tenho acompanhado, um pouco, né, com base no que eu tenho acompanhado da nutricionista aí, excelente, também recomendo muito o canal dela. Quem sou eu para recomendar alguém, né? Mas o canal dela é excepcional mesmo, a Lua Ferrari. E o que ela costuma aconselhar é que, considerando o cálculo de calorias, né, ela recomenda que 70% das calorias da sua dieta seja em gorduras e 30% das calorias seja em proteínas. Sendo, né, que 1 grama de gordura normalmente tem 8 calorias. E 1 grama de proteína tem 4 calorias, né? Então metade das calorias da gordura. E em que isso aí se traduz assim no momento da escolha da carne. Não vai ser exatamente isso, sim, você olhando para um corte ali, porque a carne pode estar escondendo ali um pouquinho de gordura entremeada, né, gordura entranhada, e com certeza aí as vísceras também escondem muita gordura também. Eu vi o Dr. Alexandre Duarte dizendo isso. Mas, no geral, esses 70% das calorias provenientes de gordura e os outros 30% das calorias sendo provenientes de proteínas, se traduz em um corte em que visualmente você vai observar uns 20% de gordura
um quinto ali do corte você vê gordura, e os outros 80% do corte você observa que é a musculatura, a carne propriamente dita. E isso por quê? Porque a gordura, normalmente, ela não contém água, né? Se contiver, vai ser muito pouca quantidade. Já a carne, e isso aí muitos já devem ter ouvido a respeito do próprio ser humano, né? Às vezes comparando o ser humano com uma banana, né? Falando que, ó, alguns dizem que uma banana ali, ela tem 90% de água, o ser humano tem 70% de água. Geralmente esse percentual ele vai diminuindo também com a idade, né? Por isso a gente vai ficando enrugado, tá? Mas as carnes aí são objeto do nosso prato. Elas normalmente possuem cerca de 20 a 25% de proteína. E pelo que eu sei, o peito de frango pode chegar até 30% de proteína. E sendo que o restante dela é em água. E então fica mais ou menos assim, né? Do que você observa de gordura, você vê de gordura ali numa carne, apesar de a gordura e a carne não terem o mesmo peso, mas ser sim um peso parecido, a gordura costuma ser mais leve, inclusive quem é gordinho pode boiar mais fácil. É, quer dizer então que a gordura observada na carne, tudo aquilo ali é gordura, e da carne propriamente, cerca de um quinto a um quarto do que você está vendo ali é efetivamente proteína e vai realmente representar calorias. Então vamos supor aí que você tenha 1 quilo de um corte que siga mais ou menos essa regrinha, entre aspas, aí, né? Porque na verdade a gente come de forma bem mais desencanada do que isso daí. Você sente que a sua refeição foi meio sequinha, você vai lá, belisca um torresmo, ou come ali, põe um pouquinho de manteiga em cima da carne ali, vai derretendo, fica gostoso, né? Mas supondo que você tenha um corte que possua cerca de em 1 quilo deste corte, você tenha 200 gramas de gordura e 800 gramas de carne, então esses 200 gramas de gordura eles vão te fornecer 1.600 calorias, enquanto que os outros 800 gramas de carne vão ter aproximadamente 200 gramas de proteína, né? Considerando um percentual de 25% de proteína nessa musculatura aí. E então esses 800 gramas de carne visível ali, que por sua vez tem 200 gramas de proteína, ficando esses outros 600 gramas aí entre água e outros nutrientes, eles vão te fornecer, então, 800 calorias. Então, numa carne ali de 1 quilo, um corte, de um que eu costumo chamar corte de carne, né? De um corte que você tem ali em 1 quilo, 200 gramas de gordura, 800 gramas de carne, na gordura dela você vai obter 1.600 calorias, e na carne, propriamente, você vai obter apenas 800 calorias. Seguindo então essa regrinha, a gente vai ter aí 1/3 das calorias provenientes da proteína, ou seja, aproximadamente 67%, e os outros 2/3, espera aí que eu inverti aqui, esse tanto de proteína e 800 calorias vão representar, 800 calorias eles vão representar então 1/3 do total de calorias ingerido, ou seja, por volta de 33%. E a gordura, sim, a gordura que a gente vai estar obtendo aí nesse meu exemplo, 1.600 calorias, a gente vai estar obtendo praticamente 2/3 das calorias dessa dieta, cerca de 67%, ficando muito próximo dessa recomendação aí da nutricionista Lua Ferrari, que eu mencionei, de 70% das calorias em gorduras e 30% das calorias da dieta em proteína. Isso aí, na verdade, pessoal, serve mais para mostrar o seguinte: você olha ali para um filé mignon, ou olha ali para um patinho, você vê essa proporção de gordura, você enxerga nela ali, por mais que possa ter alguma gordurinha ali entremeada, ali escondida na carne, você vê ali cerca de 1/5 de gordura nesses cortes? Não, né? Muito difícil. Já numa acém, numa costela, uma costela às vezes é até mais, né? Numa ponta de peito, nessas outras carnes você já observa mais essa proporção legal e que torna até a carne mais suculenta e muito mais saciante, com certeza. Agora, voltando aí aos cortes escolhidos, que eu disse aí mais no início,
desse episódio. Quais vão conter as gorduras mais saudáveis? E aí você vai lembrar que eu disse que não ia falar muito de peixe, né? Mas é claro que alguma coisinha ainda me resta falar, né? Ainda mais porque eu defendi a sardinha. No caso os animais hoje em dia que a gente consome praticamente são todos de confinamento. Mas ocorre que os bovinos, além deles, também a carne de ovelha, né, também seria bem interessante, já, apesar de já muito mais magra. Eles, por serem ruminantes, eles já digerem melhor o que eles comem. Normalmente, o bovino ele tem um melhor desempenho na criação, na fase inicial da vida dele, em pasto. Isso aí já preserva bastante ele de estar comendo aí grãos, uma alimentação já mais inflamatória e que acaba contendo transgênicos. Mas mesmo na fase posterior, em que ele vai estar comendo grãos, por ele ter 4 estômagos para o pro processo digestivo dele, ele acaba eliminando bastante a toxicidade dessa alimentação jamais industrializada ali da fase de engorda, né? Então, o que se diz, isso aí, se eu não estou enganado, eu vi foi o Sérgio Fuca ou o Ivandélio Santos, ou os dois falando, é que não se encontra resquícios de transgênicos na carne bovina. Por isso, a carne bovina é bem interessante estar priorizando, né? E agora, puxando a brasa para minha sardinha, né? Porque dentre os peixes aí eu defendo, vamos dizer, praticamente só a sardinha. E a sardinha in natura, né? Porque a sardinha em lata já é um veneninho ali com óleo vegetal. Eu defendo se tendo vontade de comer peixes, a sardinha, porque a sardinha, via de regra, ela não é criada em cativeiro. Então, em todas essas outras carnes, tirando os bovinos, é mais recomendável que a gente pudesse adquirir, né? E aí já fica mais difícil porque o custo vai se aproximando do bovino, que é absolutamente mais interessante. Mas era bem importante que a gente buscasse as produções orgânicas desses tipos de carne. E isso por quê? Porque a criação desses animais, principalmente o frango e o porco, é, em confinamento e sendo alimentados com grãos, geralmente faz com que o perfil de ácidos graxos na gordura deles seja modificado. Uma, uma coisa bem interessante que eu li num passado meio distante, aí já muito antes de eu começar a estudar a dieta carnívora, é que quando você tem um animal criado no método grass-fed, né, que eles chamam, né, de pasto, ele normalmente tem uma proporção ideal entre o ômega 3, que é bacana, e o ômega 6, que é inflamatório quando a gente excede na ingestão do ômega 6, né? Quem tem muito ômega 6? Todos os óleos vegetais. E o que é bem interessante que eu cheguei a ler num artigo desse Dr. Joseph Mercola, o site dele é bem interessante para quem tem um domínio de inglês ou até mesmo deseja treinar inglês, né? Mercola.com, recomendo bastante. Ele é um nutrólogo que já teve até uma fase também de alimentação low carb. Enfim, o que eu vi nesse artigo dele é que o animal criado em pasto, ele normalmente ele tende a ter uma proporção de ômega 3 para ômega 6 de 3 para 1. 3 partes de ômega 3 para uma de ômega 6. Portanto, tem uma gordura ali com um perfil já muito menos inflamatório. Enquanto que o animal em confinamento, sendo alimentado com grãos, ele normalmente vai chegar com uma proporção desses ácidos graxos, né, ômega 3 e ômega 6, na sua gordura, em 1 para 1, e já tornando essa gordura, de certa forma, inflamatória para nós. Então, considerando que basicamente a gente é forçado a comprar carnes de criações assim, já mais industrializadas, entre aspas, né? O bovino, ainda que ele possa também sofrer esse efeito, desse desequilíbrio entre ômega 3 e 6 na fase dele sendo alimentado com grãos, ele tem a fase inicial da vida dele, obrigatoriamente, para que tenha um bom desempenho, um bom crescimento, em pasto. Então, mais um ponto aí favorável à carne bovina. E a sardinha, que é inviável a criação dela em cativeiro, também acaba sendo muito interessante nesse ponto. Você vai comer sardinha que
raramente não, nunca vai ter comido uma ração na vida dela. Já vai ser uma carne limpinha, natural realmente. Bom, pessoal, então as considerações que eu tinha aí a respeito de escolha da carne, eu acho que eram um pouquinho mais técnicas aí, mas espero que de uma forma que dê para qualquer um entender, que, né, que sejam acessíveis aí, tento trazer numa linguagem aí que seja bastante acessível a quem tem aquela mínima noção assim de nutrição, né, aquela nutrição de ler rótulo, né? Porque eu acredito também que, fora isso, escolher as carnes não tem muito segredo além disso. Escolher os cortes, né? Praticamente os mais baratos, no caso dos bovinos, as chamadas carnes de segunda, eles são os melhores. Não tem muito o que acrescentar além disso. Além de que, por exemplo, o fígado, o mocotó, que são também umas bombas de nutrientes, devem ser, sim, consumidos aí uma, no máximo 2 vezes por semana, porque senão podem até provocar excesso de alguns nutrientes. O fígado mesmo, ele contém numa porção aí, uma porção que qualquer um dê conta de comer, algumas vezes a nossa necessidade diária recomendada de vitamina A. E isso já na forma mais biodisponível, né? A forma chamada retinol. E que se você for manipular esse retinol aí, olha, eu já tive olhando antes de eu entrar na dieta carnívora, é um absurdo. E o fígado é baratíssimo. E como a vitamina A ela é lipossolúvel, ou seja, a gente armazena ela na gordura, acaba sendo fácil a gente ter aí uma vitaminose de vitamina A. Bom, então, para o momento é realmente isso daí, uma coisa acaba sempre puxando outra. Eu vou lembrando de outras coisas que eu li e que me lembra outra. Para o momento é isso aí, para esse vídeo não ficar ainda mais longo. Se você gostou do vídeo, deixa aí seu like, deixa seu comentário aí e se inscreva no canal para não perder os próximos episódios aí. Eu vou tendo cada vez mais ideia aí, lembrando das dificuldades que eu tive no começo, curiosidades que fui perguntando, fui vendo vídeo, fui pesquisando aí, fazendo tudo que podia. Então tem alguma bagagenzinha aí legal para esse assunto. E se inscrevendo, ative aí o sininho para não perder os próximos episódios. E eu vou gostar bastante se você deixar aí o seu comentário, tiver alguma dúvida, curiosidade aí. Às vezes você está pensando em alguma coisa aí, tendo alguma dificuldade que eu não tive, ou mesmo que eu tive e não me recordo, e é bastante interessante de eu estar trazendo aí com esse seu lembrete aí, que é o seu comentário. Então, aproveitando aí que, como se vê, eu sou ainda bastante pequeno aqui no YouTube, fica mais fácil da gente bater um papo aí e a sua dúvida acrescentar bastante nos conteúdos aí dos próximos episódios. Então, não se acanhe e deixa aí seu comentário, tá ok? Um abraço e até o próximo episódio.